Amém, queridas? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Você escolheu o melhor lugar para estar. Como é bom a gente estar na casa do Pai. Na casa do Pai nós podemos ser nós mesmas, nós podemos ser curadas, transformadas, podemos nos derramar diante dEle, porque é só Ele mesmo que pode curar as nossas vidas, E como a mulher precisa de cura, Aleluia. Mulher, o Senhor já nos fez, falou assim, olha, quer saber o que é cura? A mulher vai poder explicar muito bem o que é cura. Porque a mulher precisa ser transformada, não que os homens não precisem, Mas a mulher é mais sentimental, gente. A mulher meu Deus, a gente é especial demais. Eu vou orar primeiro, Pai. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que o Senhor está querendo que eu, primeiramente, Senhor, venha a ser transformada por Ti. Pai, em nome de Jesus, que todas as vezes que nós nos reunimos, eu sempre digo isso, Pai, não seja só mais uma reunião, só mais um encontro, que seja o encontro, que seja, Senhor, o nosso momento, que seja um momento de transformação das nossas vidas, Senhor. O Senhor diz que o Senhor é fiel para completar a obra que começou em cada uma de nós. E eu creio nisso, Pai. Eu creio que nós estamos em obra, Senhor. E nós estamos sendo reformadas dia após dia por Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, que hoje seja construído algo em nós, se for necessário. Que seja desconstruído algo em nós, que nós construímos que não deveria. Senhor, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, meninas. Chama meninas, que a gente é nova, aleluia. Que tipo de mulher Deus quer que sejamos? Esse é o título da minha ministração. Não tem provisão no título? Pensa uma pessoa ruim com título. Meu Deus, gente, eu sou muito ruim com título de ministração. Eu faço a ministração inteira e eu fico pensando, parece que título não vem o título. Não sei porquê. Mas hoje a primeira coisa que me veio foi o título. Foi a primeira coisa, Por que eu falo hoje? Eu estava lendo a palavra, eu estava falando, Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? E nada, sabe? Não era nada. Eu falei, meu Deus, Senhor. Nunca me aconteceu de chegar aqui e o Senhor mudar tudo. Ainda não. Mas a gente tem que estar preparado, E eu pedindo e buscando e orando, e ouvindo louvores e tal. Hoje, o Senhor me trouxe algo, e falou muito comigo, e eu espero que fale com você também, porque começou a gerar algo no meu coração, através dessa palavra. E eu quero dar exemplo de algumas mulheres da Bíblia. Como é o culto de mulheres, é muito mais fácil a gente falar do que a gente vive, Falar das mulheres da Bíblia, porque aí fica muito mais claro da gente entender como nós devemos nos comportar, Porque existiram mulheres que foram líderes, mulheres ungidas, mulheres separadas pelo Senhor, preparadas, E o Senhor, Ele espera que nós sejamos um tipo de mulher. E eu quero dar alguns exemplos aqui, primeiramente não muito bons. Talvez você vai se identificar, eu creio que vai se identificar sim, porque, sinceramente, como eu falei, nós todas estamos em obras. E muitas coisas nós precisamos ser transformadas. O dia que nós tivermos da maneira que o Senhor deseja, eu com certeza creio que Ele vai nos levar. Eu sempre falo, quando o Senhor Ele leva uma pessoa, eu falo, essa pessoa já estava boa demais para esse mundo. Já não dava mais, O Senhor recolheu para viver no céu. E glória a Deus por isso. Vamos começar com Eva. Todo mundo fala mal da Eva, A gente fica brava com a Eva, Poxa vida, Eva. Foi lá e comeu o fruto, Deus falou que não podia, e você foi lá e... Enfim. A Eva comeu o fruto e ainda entregou para o seu marido. Muitas mulheres sabem que fizeram algo de errado e ainda convencem os seus maridos ou quem está perto de errar junto com elas. Quem nunca? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente, de repente, ficou chateada com alguma coisa, que uma pessoa falou, ou fez com a gente durante o dia, no serviço, na escola, na faculdade. Aí a gente chega para o nosso marido, ou para nossa mãe, enfim, quando a gente chega em casa, fala assim, não sabe o que me aconteceu. Olha, aquela pessoa fez isso, isso e isso, meu Deus, E aí começa a descarregar em cima daquela pessoa que está com a gente, E aí a gente se convence, a gente pode estar errado, mas a gente está convencida de que está certa.
E aí a gente fala, já aconteceu, eu falei pro meu marido, não, amor, porque aconteceu isso? Ele falou assim, amor, mas assim. Aí ele me trouxe uma outra visão. Eu falei, não, mas é porque você não estava lá, você não viu como que foi. E aí a gente arruma argumentos para estar certa. Foi o que Eva fez. Ela fez errado e ainda foi lá e entregou pro marido. Falou assim, ó, é assim, né, já que eu comi, então assim, não aconteceu, ó, tô bem, né? Então, pode comer também. E aí Eva fez isso. E Adão foi lá e comeu, né? Do que não podia. Olha a importância da gente perceber as coisas, né? E eu sempre falo pro meu marido, eu falo, amor, eu não quero que você seja uma pessoa que concorde comigo. Pelo amor de Deus. Tudo que a gente menos precisa é a pessoa que fica concordando com as nossas bobiças. Né? Porque às vezes a gente está com sentimentos que não deve, com atitudes que não deve. A gente guarda coisas no coração. E se a gente encontra uma pessoa que fala, você está certo, você tem razão. Aquela pessoa, nossa, não merece que esteja perto dela mesmo, né? Tá tudo... olha, é isso que a gente menos precisa. A gente precisa de chegar numa pessoa, numa amiga, né? No marido, na mãe, e falar, aconteceu isso, e ele fala assim, você está errada. Né? Porque a palavra diz isso, você tem que se comportar dessa forma, você tem que, né? Não é assim que funciona. Porque muitas vezes, queridas, a gente não consegue ver o que está acontecendo. Porque está acontecendo com a gente, então está mexendo com o nosso sentimento. Então, quando acontece conosco, até a gente perceber, né, que a gente fez errado, aí o Espírito Santo vai falando com a gente, né, a gente fica, né, tá bom, vai, eu estou errada. Mas tem que ir lá pedir perdão. Aí o Espírito Santo vai falando e a gente, né, com certeza, o correto é a gente ouvir o que o Espírito Santo está nos mostrando, né. Eu quero falar também de Miriam. A Miriam, ela era irmã de Moisés e Arão. E eles se tornaram líderes, né? Eles eram líderes de excelência. Só que em algum momento, a Miriam, ela é considerada profeta do Senhor, profetisa do Senhor. Né? Profeta do Senhor, que profetiza, que declara, né? Que recebe revelações do Senhor, entendimento do Pai. Só que em algum momento, ela falou assim, para o irmão dela, para o Arão, peraí, por algum acaso, Deus fala só com Moisés? Ele fala com a gente também. O que ele está pensando? Que só ele que pode guiar o povo, que só ele pode falar, que só ele... E ela teve inveja dele naquele momento. Né? A Miriam teve inveja do seu irmão naquele momento. E queridas irmãs, às vezes a gente também passa por essa situação. Às vezes a gente olha, por que está acontecendo isso com aquela pessoa? Por que está acontecendo isso com aquela, né? Só que Deus fala comigo também. E aí eu fiquei lembrando, falei, meu Deus, em casa é assim. Por quê? Porque o nosso marido, ele tem autoridade sobre a nossa vida. E aí a gente às vezes se convence, não, mas Deus fala comigo também, né? O nosso marido está falando uma coisa, para a gente fazer uma coisa, e a gente está pensando o contrário. Aí a gente fica igual Miriam. Fala assim, mas Deus fala comigo também. Não, Deus não falou isso comigo. Né? E aí começa a dificuldade de aceitar o que o nosso marido está falando, ou que a nossa mãe ou nosso pai está falando, porque a gente se convence que Deus fala com a gente também. E Ele fala com a gente mesmo. Só que existem autoridades sobre as nossas vidas. E se a autoridade está falando sobre a nossa vida, algo, a gente precisa obedecer. Mesmo sem entender. Né? Então Miriam cometeu esse erro, que muitas vezes a gente comete também. E eu sempre falo, principalmente dentro de casa, eu falo que o casamento, ele é um ensinamento para o céu. Ele é a nossa prova para o céu. Ele é a nossa escola para o céu. Né? Porque no casamento, você passa por todo e qualquer tipo de situação, de circunstância, tu aprende a ser de todas as formas que Deus quer que você seja. Ou você aprende, ou não dá certo. E Miriam fez isso. E hoje nós estamos vivendo um momento que as mulheres, elas se sentem empoderadas, independentes, né, e tal. E, irmãs, no comecinho, né, eu achava isso legal quando começou a falar, né, a mulher é poderosa, né, a gente é mesmo, mulher faz um monte de coisa, né, a gente consegue fazer um monte de coisa. A mulher, ela sabe falar, fazer ao mesmo tempo, e cuida dos filhos, e cuida do marido, e trabalha, e estuda, e a gente consegue dar conta dessas coisas. Quer dizer, nem sempre a gente dá conta de tudo, né, mas... Na medida do possível, a gente vai fazendo, né? Só que, depois que começou a acontecer esse empoderamento das mulheres, começou a ir para um outro lado.
Porque, eu sou poderosa demais para querer que um homem fale o que eu tenho que fazer. Eu sou independente demais para querer que alguém me diga, né, como que eu devo andar, como que eu devo me vestir, como que eu devo falar. E esse empoderamento, ele se tornou algo maligno. Nós somos poderosas sim, mas por causa de Jesus, né? O poder que está em nós é para curar as pessoas, transformar, ajudar uma mulher que precisa de um abraço, de uma oração, de uma conversa. Queridas, tem poder maior do que esse, né? Uma mulher poderosa que sabe trazer uma palavra de ânimo para outra, né? Sabe trazer uma palavra de cura para os filhos, uma palavra de consolo para o marido. A Maiane, esses dias atrás, eu estava bem murchinha em casa. Falei, não quero, estava de TPM, né? Queria ficar em casa. E estava tendo uma festa na família, né? E aí ela falou assim, mãe, ela foi lá do meu lado, vamos, mãe, vamos. Aí ela ficou lá, deitou comigo, fez carinho em mim, me abraçou, me beijou. Eu falei, vamos, filha, vai, vamos. Né? Quer poder maior do que esse, do que você conseguir tocar a vida de uma outra pessoa, né? Através do amor de Jesus? Isso é uma coisa simples, uma coisa pequena, mas que faz diferença no dia da pessoa, né? Que bom que ela me convenceu aí, porque é muito bom estar em comunhão, é muito bom estar com todo mundo, né? E isso é maravilhoso. Tem também a Ana, né? A Ana, ela vivia em função de ter um filho. Ela colocou na cabeça que ela queria ter um filho, porque, né, na época o marido dela tinha 2 mulheres, né? Deus já não se agradava naquela época, porque dava maior confusão entre a Ana e a Penina. Era uma brigaiada danada, sempre. Né? As duas brigavam, discutia. E a Ana se sentia inferior, porque ela não tinha filho. Só que assim, ela colocou na cabeça dela que ela seria feliz se ela tivesse um filho. Então assim, ela viveu a vida dela em função disso. E eu fiquei lembrando, mulheres, porque assim, quantas vezes a gente quer algo, né? A gente deseja algo, e parece que a gente foca naquilo ali. Meu Deus, e Deus pode estar fazendo aparecer um elefante cor-de-rosa do nosso lado. Se não for aquilo que a gente pensou, parece que nada tem alegria para nós. Né? A gente coloca uma coisa na cabeça, a gente deseja aquilo ali, e aí a gente vai se entristecendo porque aquilo não acontece. Está acontecendo um monte de coisa na nossa volta. Mas se não for aquilo que a gente pensou, a gente começa, né, a ficar triste, chorosa, e reclama, e, né, e busca aquilo com... Então, assim, essa mulher, ela viveu em função disso. Só que, assim, ela tinha um marido que amava ela. Ele amava, a palavra diz que ele amava ela. Só que, assim, para ela não era o suficiente, ela não conseguia desfrutar desse amor. Porque na cabeça dela, só um filho traria isso. Então, isso é um alerta para a gente perceber que existem coisas que se a gente não tem no momento, amém, vamos esperar. Ela orava, ela pedia para o Senhor e está tudo certo. Só que ela só vivia em função disso. Ela não conseguia, né, desfrutar das outras coisas e esperar no Senhor. A Sara. Gente, a Sara riu da cara de Deus. Ela riu de Deus. Deus falou algo e ela foi debochada. Ela debochou de Deus. Porque ela desacreditou daquilo que Deus tinha prometido. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, porque às vezes Deus usa pessoas para falar com a gente, né? Pessoas, palavra, o louvor. E a verdade é que tem vezes que a gente já não está acreditando mais. A gente simplesmente desacreditou de algo que Deus prometeu para nós. Talvez porque está demorando no nosso ponto de vista, né? E Sara, das condições físicas dela, ela simplesmente desacreditou. Né? Ela desacreditou. E às vezes a gente recebe coisas do Senhor, palavras do Senhor, promessas dele. Nós temos promessas na palavra. Mas pode ser que alguma de nós hoje não acredite mais tanto assim como a gente acreditava antes. Porque talvez o tempo passou. Essas mulheres, elas cometeram todos esses erros. Mas o que eu quero trazer para vocês? Os nossos erros não diz quem nós somos. Por quê? Eva, vocês têm noção de que Eva foi a primeira mulher, ela foi a primeira a gerar, ela foi escolhida pelo Senhor, ela foi formada pelas mãos do Senhor.
Ela conhecia o Senhor face a face, ela conversava, ela desfrutava, né? Ela tinha o jardim para desfrutar, ela tinha um marido, né? Ela tinha um casamento abençoado. Eva foi a mulher escolhida e desejada por Deus. Então, tudo que a Eva fez de errado não apagou aquilo que Deus tinha para a vida dela, né? Muitas vezes a gente pode lembrar do erro da Eva, mas a verdade é que ela foi escolhida por Deus. E se não fosse a Eva, a gente não estaria aqui, né? Porque ela foi criada primeiro. Ela foi escolhida pelo Senhor. E eu e você fomos escolhidas pelo Senhor. A Miriam foi a primeira mulher que fala na Bíblia que dançou e cantou na presença de Deus. Ela conduzia as mulheres com alegria. Foi a primeira mulher que fez um cântico para o Senhor, né? E nós mulheres, a gente tem isso de adorar o Senhor, de rasgar nosso coração para Ele, né? De desejar o Senhor. E Miriam dançava e ela entendeu que ela tinha que dançar para o Pai, entregar o seu melhor, o seu corpo, né? Os seus gestos, os movimentos. Aquele erro que Miriam cometeu, ela sofreu porque ela teve lepra durante 7 dias. Não foi fácil. Mas olha que coisa interessante que aconteceu. O povo não caminhou enquanto Miriam não voltou. A Miriam tinha uma importância. Ela tinha uma importância para a vida daquelas pessoas. E eu e você tem importância na vida das pessoas. Então, se a gente cometeu algum erro, até mesmo com o nosso irmão, como a Miriam fez. Se muitas vezes a gente desacreditou do nosso irmão, do nosso marido, né, de quem for. O Senhor, Ele é maravilhoso. E isso não define quem nós somos. Basta a gente entender que o Senhor é o Senhor. A Miriam reconheceu que o irmão dela estava sendo usado por Deus. Porque o próprio Deus foi nela e falou: Miriam, eu converso com você, eu me revelo para você, mas com o teu irmão eu falo face a face. E aí ela, meu Deus, que bênção. Se alega com o irmão, né? A gente tem que se alegar com o irmão. Às vezes a gente se limita nas nossas experiências com a experiência do irmão, do outro, né? Eu não sei vocês, mas tem experiência que eu quero viver. Por exemplo, né, o pastor Saulo falou que uma vez ele estava orando e ele sentiu um manto, né, cobrindo ele assim. Olha, eu já estou pedindo para Deus, já vai fazer acho que uns 3 anos essa experiência também, né? Mas eu desejo, por quê? Porque eu também quero viver as coisas do Senhor. Não significa que eu vou viver, mas se o Senhor me permitir viver, eu quero. Né? Então a gente quer viver coisas com o Senhor que talvez o nosso irmão viveu, porque é bom. Pensa, você acha que Miriam não queria ver o Senhor face a face? Claro que ela queria. Todas nós ia querer. Mas se o Senhor tinha algo para falar com Moisés de uma forma diferente, a gente tem que agradecer e se alegrar com Moisés, com o nosso irmão, né? A Ana, ela teve o filho dela, foi abençoada pelo Senhor, foi ouvida pelo Pai, foi curada. Ela era uma mulher estéril e ela foi curada pelo Senhor. E detalhe, ela teve que entregar o seu filho para o Senhor. A Ana teve que entregar, ela teve que aprender que tudo é do Senhor. Então ela viveu aqueles anos todos chorando, sofrendo, e quando ela teve o bebê, tá bom, Senhor, eu vou te entregar, porque eu falei que eu ia te entregar. Porque o sentimento que colocou no coração dela de entregar, queridas, eu tenho certeza que não foi dela esse sentimento, né? A gente não ia entregar nosso filho fácil desse jeito, né? Não é simples assim. O próprio Senhor coloca isso no nosso coração. Tudo aquilo que o Senhor pede para a gente entregar, pode ter certeza, não vem de nós esse sentimento. Não tem como vir de nós. Esse sentimento é do próprio Senhor. Então, tudo aquilo que a gente pensa que está, eu senti de entregar. Não, o Senhor colocou no teu coração de entregar, porque tudo é dele. Amém? Essas mulheres, eu falei de... faltou a Sara. Faltou a Sara. A Sara está rindo lá. A Sara foi transformada pelo Senhor. Ela viu o sobrenatural do Senhor acontecer no físico, no corpo, na vida dela. Ela viu algo que era impossível acontecer naquele momento. Ela ficou grávida de um filho. E não é um simples filho, é o filho da promessa. É um filho escolhido do Senhor. Então, ela riu, debochou do Senhor. E ela viu como o Senhor era bom. Aquela risada debochada dela não definiu quem ela era no Senhor. Porque o Senhor tinha uma promessa para cumprir na vida dela. Queridos, eu tento entender Deus
Não dá. Porque às vezes eu falo, Senhor, a gente não merece. Né? Se você parar para pensar, a Sara riu de Deus. Se fosse pelos nossos olhos, assim, não, Senhor, não faz mais não, que essa aí não merece não. Tá rindo da tua cara? Não merece. Né? Deixa assim mesmo. Só que Deus é tão bom com a gente. Queridas, é esse amor de Deus que me constrange, que me conquistou um dia. Né? Quando eu tinha 11 anos, eu me tornei uma mulher. Eu me tornei uma mulher. Com 15 anos, eu casei com meu esposo, com quem eu estou até hoje. Queridas, pensa numa mulher que não merecia nada, não valia nada. Eu queria ser uma mulher boa e eu não conseguia ser uma mulher boa, porque só existia maldade dentro de mim. E quando Deus, o próprio Senhor falou comigo, né, porque Ele tinha uma promessa para mim. E quando eu acreditei nessa promessa, eu vi os milagres do Senhor. Quando eu falei, alguém me ama? É sério que alguém me ama? Desse jeito? Com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com todos os meus defeitinhos? Sim. Defeitinhos nada, né? Muitos defeitos. E ela foi transformada pelo Senhor, assim como nós fomos e estamos sendo, todos os dias, transformadas, assim como Sara. O sobrenatural na vida de Sara não é só limitado para ela. O sobrenatural é para nós também. Eu sei que eu e você, nós temos coisas para viver ainda em Deus. Eu sei que tem coisa que você tem pedido para o Senhor, né? Eu sei que tem coisa que o Senhor falou para você que Ele iria fazer. E parece que está demorando muito. E no nosso tempo parece que está demorando muito mesmo. Mas, irmãs, o Senhor, Ele tem uma promessa. E a verdade é que, independente se eu crer ou não, Ele tem uma promessa para mim. Vai determinar se eu vou viver essa promessa ou não, é eu querer viver essa promessa. No tempo dEle. E essas mulheres todas falharam. Elas falharam, elas erraram, elas cometeram erros gravíssimos. E eu sei que você já cometeu erros graves, eu também. Mas isso não definiu quem nós somos no Senhor. Não pode definir quem nós somos no Senhor. Será que eu e você, nós vamos deixar marca em algum lugar? Em alguma pessoa, né? Em algum ambiente? Eu confesso para vocês que Deus tem me transformado. Né? Eu sou muito explosiva na hora de falar com as pessoas. Parece que eu estou brigando com todo mundo. E lá no serviço, a impressão que dá é que eu estou brigando sempre, e não é. E os guris falam assim, meu Pri, as pessoas olham para você, parece que você é muito brava. Mas quando conversa com você 5 minutos, meu Deus, desfaz tudo isso. Só que eu estou pedindo ao Espírito Santo que, meu Deus, a minha aparência não pode ser uma aparência de pessoa brava. Eu não sei como isso vai ser mudado, mas o Senhor, Ele pode mudar isso em mim. Né? Se Ele mudou meu jeito de ser, por que Ele não pode mudar minha cara amarrada? Cara de brava, né? E eu acho engraçado quando eles falam isso, porque glória a Deus que ainda eles enxergam em mim uma mudança. O ruim é se eu fosse com a cara amarrada e ainda fosse uma pessoa, né? Mas, irmãs, eu estou dando esse exemplo para vocês, que é simples, mas que eu estou colocando para vocês que é algo que eu desejo, que eu sei que eu preciso mudar. Aí você fala, Pri, mas você é legal do seu jeito. Não, irmãs, eu preciso mudar, o Senhor já falou comigo. Eu preciso mudar muitas coisas ainda no meu jeito. Na minha forma de andar, o rosto, né? Gente, tudo aquilo que o Senhor pede para nós, que o Senhor, o Espírito Santo vai nos falando que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu não gostava de abraçar ninguém. Falei, que coisa chata, todo mundo fica abraçando a gente na igreja, meu Deus. E eu não gostava, sério, vem aqui, Betinha, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A pessoa vinha me abraçar e eu fazia assim, ó, sabe? Eu vinha aqui já meio que já me afastava, né? E aí eu ficava meio correndo para não ficar abraçando todo mundo, né? Meu Deus do céu. Queridas, o Senhor, Ele me transformou. Eu abraço todo mundo. Eu gosto de abraçar todo mundo. Eu amo abraçar todo mundo. Deus já me usou para abraçar pessoas e a pessoa foi curada através do meu abraço. Sabe quando você entende que um simples abraço seu cura uma pessoa? Por que você não vai abraçar? Se o Senhor, Ele cura uma pessoa através do teu abraço. Quantas pessoas já testemunhou que chegou na recepção e sentiu o amor de Jesus, né? Sentiu abraçado pelo Senhor.
O seu abraço é o abraço de Deus. Então, como que eu não vou gostar de abraçar as pessoas? Eu tenho que abraçar as pessoas. E isso aconteceu como? O Senhor foi me mudando, Ele foi me moldando, o Espírito Santo foi falando comigo. Né? E os meus erros foram apagando, o Senhor foi, né, me perdoando, conforme eu ia confessando que eu precisava de mudança. E hoje eu sou uma mulher transformada nisso. E glória a Deus. Com certeza hoje você já foi transformado em alguma coisa. Que talvez você diria, né, uns anos atrás, meu Deus, como eu mudei isso? Foi só pelo Senhor. Eu lembro quando eu parei de fumar, eu fumava bastante. E eu lembro que eu falava assim, eu comecei na célula e eu falava assim, eu vou parar de fumar. Só que Deus tinha colocado algo muito forte no meu coração. Eu já tinha ido várias vezes na célula, né, já tinha falado, não conseguia parar de beber, fumar. E eu lembro que eu fui para casa aquele dia, eu falei assim, na célula foi falado do poder de Deus, do amor de Deus, né? E falou da prisão que é você estar preso em algo, alguém, né? E eu peguei e falei assim, eu não vou fumar mais. Aí eu cheguei em casa, joguei o cigarro fora. Aí no outro dia eu acordava, se eu fiquei ontem, eu fico hoje. E passava o dia. Aí declarava todo dia, se eu fiquei 2 dias, eu fico 3 dias. E eu acho que eu fiquei declarando durante uns 7 dias. Nossa, é profético, acho que foi uns 7 dias, se eu não me engano, foi uma semana, certinho. Porque aí foi no próximo grupo que teve, eu já não estava fumando mais. Né? No grupo, não era grupo, era célula. Ah, é grupo também. Era grupo também. Então o Senhor, Ele vai transformando a gente, né? Daquilo que a gente achava que não era possível, Ele vai moldando a gente, transformando, vai mudando, né? E como eu falei, mulher, ela tem muito isso do sentimento, de guardar as coisas. Mulher sofre mais, né? Mulher tem alguns homens hoje que também são assim, né? Tem homens que são sensíveis. A gente não pode generalizar, né? Tem alguns homens que são. Mas geralmente são as mulheres, né, que são mais sentimentais. O homem, por exemplo, se uma pessoa falar pra gente um pouquinho mais ríspida, a gente já fica, poxa vida, aquela pessoa, né, foi grossa comigo. Se fala ríspido com o homem, eles não estão nem aí, eles nem perceberam. Que aquela pessoa, né, não dão nem bola para isso. Vão lá, conversam e tá tudo certo. E existe um tipo de mulher que o Pai deseja que a gente seja. E eu quero dar um exemplo de uma mulher top da Bíblia, né? Eu fiquei lendo hoje, eu já li várias vezes essa passagem. Mas eu fiquei lendo, eu falei, meu Deus, Senhor, essa mulher, ela está um nível acima daquelas lá do Velho Testamento. Ela já conquistou algo que aquelas mulheres do Antigo Testamento não tinham conseguido conquistar ainda. Elas não tinham percebido ainda, não conseguiram entender o propósito de Deus ainda, elas não tinham entendido, por isso aquelas coisas todas. E aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, a gente precisa entender os seus propósitos. Meu Deus, a gente precisa ser muito transformada pelo Senhor ainda. E precisa começar, queridas, hoje, o mais rápido possível, amanhã, não sei. A gente precisa começar a ser transformadas pelo Senhor. Vamos ler Lucas 1. É do 26, né, Lari? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. É a Lari que está ali em cima? Do 26. Olha isso. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O anjo falou isso para Maria, com certeza não foi à toa. A Maria já tinha um relacionamento com Deus. Ela foi escolhida pelo Senhor. Eu olho aqui a atitude dela e falo, Senhor, uma mulher que não tinha um relacionamento com o Senhor não tinha como fazer isso. Não tinha como responder dessa forma. E olha o que ela fala. Maria ficou perturbada com essas palavras, né? Pensando no que poderia significar essa saudação do anjo. Mas o anjo disse-lhe: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó.
seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? Olha a calma de Maria. Olha a calma de Maria, olha, né, a leveza, a simplicidade da pergunta. Se fosse a gente, talvez ia falar: você está doido? O que é isso? Como vai acontecer isso? Não, não tem como, está amarrado, misericórdia, em nome de Jesus. Já ia repreender, já ia fazer tudo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meu Deus! Vocês conseguem perceber a resposta de Maria para aquilo que Deus escolheu ela para ser? Não tem como você falar: Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade, se você não tem um relacionamento com o Senhor. E aí eu fiquei refletindo, falei: Senhor, quantas vezes eu falei essa frase para o Senhor? E fiquei pensando, sabe, falei: meu Deus, Senhor, pode ser que eu falei? Não lembro de ter falado dessa forma, dessa leveza que Maria entendia como que Deus era. Senhor, eu sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Lembra que eu falei das promessas do Senhor? Lá no Velho Testamento existia uma promessa que Jesus viria, né? Existia uma promessa e já tinha sido declarado que Jesus viria. E alguém era escolhido para isso. E Maria foi escolhida. E eu fiquei pensando, né? Falei: meu Deus, Senhor, eu e você, mulheres, nós fomos escolhidas ainda hoje para gerar Jesus. Primeiro, se nós não tivermos uma pureza de uma virgem, nós não vamos entrar no céu. Se nós não formos pura como uma virgem, nós não vamos entrar no céu. O que é pura como uma virgem? Guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, guiada pelo Senhor, guardada para o grande casamento, que é quando Ele vai vir nos buscar. E ainda hoje, eu e você, gera Jesus. O que a palavra diz que nós devemos fazer? Levar quem para as pessoas? Como que nós vamos apresentar algo que não foi gerado em nós? Não tem como. Eu não posso falar de algo que não foi gerado em mim, porque eu não tenho propriedade para falar daquilo. E como eu e você fomos escolhidas, o Espírito Santo está sobre nós, porque Ele nos ungiu. Foi Ele que nos ungiu. O Espírito Santo desceu sobre a vida de Maria, quando ainda não tinha o Espírito Santo para todos. Só que agora eu e você temos o Espírito Santo. Nós somos agraciadas pelo Senhor. E o Senhor nos escolheu. E aqui ele fala do Senhor. Aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa parte. Tá. Aqui. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. O reino do Senhor jamais terá fim. Ele foi gerado em nós. Ele está em nós. E nós devemos, assim como Maria, estar como ela, com o braço aberto, falar: Senhor, eis aqui a tua... E Maria falou serva, agora a gente pode falar: eis a sua filha. Tem mais essa, agora a gente ganhou isso também. Maria, sem o contexto de ser filha, foi agraciada dessa forma. Imagine eu e você que somos filhas do Senhor, agora nós somos filhas do Senhor. Então nós temos essa graça dele para gerar Jesus e entregar para as pessoas. Um Jesus
que reina para todo sempre, que pode transformar qualquer vida, qualquer mulher, qualquer pessoa. Mulheres, ajudem outras mulheres nessa caminhada. Como foi importante eu ter mulheres de Deus na minha vida. Quer dizer, como foram, não, como é importante. Né? Às vezes a gente precisa só de uma amiga que está gerando Jesus e está nos mostrando Jesus. Numa hora que talvez a gente não está enxergando, não está vendo. Como é bom você estar em comunhão. Maria depois foi encontrar com Isabel, a parente dela. Né? E os bebês ficaram agitados. Isabel também foi cheia do Espírito Santo. Uma mulher que era estéril também. No caso de Isabel, foi o marido dela que não acreditou que ela iria ter um bebê. Não foi nem ela. E a promessa se cumpriu. Então, essa mulher, especificamente, que é Maria, é o tipo de mulher que Deus quer que a gente seja. Maria. Tem pessoas que idolatram Maria pelo que ela foi. Mas a verdade é que eu e você, a gente tem esse mesmo poder que estava sobre a vida de Maria. Esse mesmo Espírito que desceu sobre a vida dela está em mim, está em você. Todas as promessas que foram para ela, é para mim e para você. E essa mulher que fala, Senhor, eu estou aqui, pode fazer conforme a tua palavra. Essa mulher que a gente precisa ser todos os dias, conforme a tua palavra. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Está sendo ministrado um evangelho por aí, que a gente pode viver da maneira que a gente gosta, que Deus nos ama assim mesmo. Só que a maneira que a gente gosta, se não estiver de acordo com a palavra, não é a maneira de Deus. E o que está acontecendo é que a gente está se acostumando a viver, né? Queridos, a palavra do Senhor, ela fala muito dos últimos dias, como vai ser esses últimos dias. E se eu e você não estiver atento à palavra do Senhor, a gente vai se levar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito bobo, tá? E eu não tenho nada contra quem usa. Eu estou dando um exemplo que é para que vocês entendam o que eu estou falando. A gente está trazendo as culturas do mundo para dentro da igreja. O que é a cultura do mundo? A gente começa a fazer tudo aquilo que é legal, que todo mundo está fazendo, e a gente também faz. A gente nem pergunta para Deus se é aquilo que Ele quer que a gente faça. Eu lembro, e você também, irmã, com certeza. Eu lembro que eu ia para a igreja e eu usava muito roupa decotada. Eu gostava muito de usar roupa decotada. Eu achava que era bonito porque me valorizava, né? E aquilo para mim era normal. E o Espírito Santo foi me moldando, ele foi pedindo para mim coisas, para renunciar a coisas. Porque eu me vestia como a maioria das mulheres se vestiam, para mim era normal. Eu não tinha consciência de que esse não era o normal de Deus. Aí você vai falar, Pri, mas as roupas... Gente, eu amo roupa, eu gosto de moda, né? Eu gosto bastante, inclusive. Só que tem coisas que não é para nós. Eu estou falando isso para vocês porque a gente está vivendo num tempo que as mulheres estão nessa questão do empoderamento. Gente, tem coisas que não é para nós, mulheres, fogem disso. Parece que é legal, parece que faz sentido para nós, mas não faz. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós devemos ser mudadas e transformadas por dentro. O exterior nosso não pode ser para se exibir para ninguém, a não ser o nosso marido, quem for casada, né? E eu estava vendo esses dias, até pessoas que eu conheço, estava o pessoal na igreja e tal, ali adorando o Senhor, pessoa já antiga de igreja, e aí com cropped, mostrando barriga, né, tal. Que nem eu falei para vocês, não sou contra cropped ou qualquer tipo de roupa. Mas, cara, será que Deus está chamando a gente para ficar mostrando o nosso corpo dentro da igreja? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Se você for numa praia, eu concordo. A gente está na praia. Eu não sou essas pessoas que falam assim, não, vai na praia de, de burca, né, tampa tudo. Não é isso. Entendam que tem ambientes para ser feito certos tipos de coisas. A gente não pode se amoldar nas coisas que as pessoas estão fazendo lá fora.
Nós somos, não é por causa da nossa roupa, não é porque a gente está mostrando nada. Eu estava vendo umas fotos minhas, né? Meu Deus do céu, até meu rosto mudou depois de Jesus Cristo, aleluia. Até o rosto da gente muda. Queridos, a beleza que a gente tem, né, não é porque é o padrão do mundo, porque se a gente for na beleza do padrão do mundo, a gente está tudo detonada. Pode jogar todo mundo fora aqui da igreja. O padrão de beleza do mundo não tem nada a ver com a gente. Nada. E às vezes a gente vai se amoldando esses padrãozinhos para se sentir mais bonitinha, né? Para ficar meio que na moda, né? Legal, bacana. Não. As mulheres de Deus, elas criam as suas próprias modas, os seus próprios estilos. Sabe por quê? Porque as mulheres precisam ver alguma diferença em nós. Por que aquela mulher se guarda? Por que ela não fica mostrando as coisas? Como assim? O que está acontecendo? Vai chegar um tempo, e já está chegando, os homens vão procurar as mulheres, né? Uma mulher para se casar, para ter um relacionamento, e eles não conseguem ver mais pureza, conseguem ver tudo. Eles já conseguem desfrutar de tudo, sem precisar ter compromisso nenhum. Então essa é a importância que nós temos. Isso é uma coisa simples, mas eu quis trazer para vocês para que a gente entenda, tá? Eu estou falando de uma coisa, mas tem várias, né? Tem várias coisas e várias que a gente pode trazer para os nossos dias a dia. Então essa mulher que Maria foi, né? E que Maria deixou uma marca para todos, é a mulher que nós devemos ser. Uma mulher preparada para atender o chamado de Deus, conforme a palavra dele, né? Nós somos santas, nós somos puras, nós somos virgens pelo Senhor. Pelo Senhor, não é por nós, não é por merecimento nosso. A nossa pureza um dia foi roubada, mas o Senhor, Ele restituiu essa pureza em nós, né? Nós somos, como a Paty falou aqui, a menina dos olhos do Senhor, né? Ele nos chama de menina, né? Porque Ele nos vê com essa pureza, Ele nos vê com essa pureza, então se veja com essa pureza. Não importa o que você já fez, você é essa mulher que o Senhor descreve. E se a gente ainda não alcançou, vamos juntas lutar e buscar ser essa mulher que o Senhor deseja? Amém? Glória a Deus. Queridas, eu queria fazer um momento agora, bem rapidinho, já estou acabando. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, né? Sobre ser mulher. E eu queria que vocês me falassem, para a gente conversar mesmo sobre isso. Qual que é a dificuldade de ser mulher hoje no mundo? Me fala alguém aí. O que é difícil ser mulher no mundo? Quem vai ser a corajosa? A Vanessa falou de uma coisa muito séria, né? Os homens que não temem a Deus, eles nos veem como um objeto, né? E a verdade, e você falou uma coisa que é verdade, Vanessa. Por que eu estou falando essa questão da roupa? Eles veem uma mulher coberta, para eles é algo diferente. Que nem eu estou falando agora, né? Então, o que está tudo exposto, não precisa mexer, porque ele está vendo tudo, né? Mas se ele vê uma mulher, né, decente, vestido de acordo com o que agrada ao Senhor, eles vão olhar e vão... Aí que eles vão entender mesmo que precisa daquilo. Por quê? Porque nós somos mulheres de Deus. E nós somos mulheres que amam ao Senhor. E nós somos diferenciadas mesmo. Nós temos que ser essas mulheres. Então, tá vendo a importância da gente ser essa mulher que Deus quer que a gente seja? Porque a sociedade nos vê como um objeto sexual. A Vanessa falou dos homens, né? E eles veem isso. Para eles, a mulher é um objeto sexual. Como você passa na rua, eles mexem, não querem saber. Pode ser casado, pode não ser. Se eles acharem que tem que mexer, eles vão mexer. Olha como a gente precisa estar preparada na palavra do Senhor, né? Para não trazer isso para nós.
que aí a gente se sente humilhada, né? Se sente suja, né? Porque já pensou? Tu estás andando na rua e as pessoas não te respeitam. Tu não pode nem andar sem alguém falar uma besteira para você. Mais alguém quer falar alguma coisa? Por que é difícil ser mulher? Nossa, gente, vocês acham fácil ser mulher? Tá, vamos lá. É fácil para a mulher obedecer tudo aquilo que o marido fala? É fácil para nós? É fácil para as gurias que são novinhas obedecer tudo que a mãe e o pai falam? A Maiane, lá em casa eu tenho o Wesley e a Maiane. E o Wesley é o homem, né? O Wesley, por ser o homem, ele acha que ele pode mandar na Maiane, que é mulher. Né? Então a mulher até sem ter um relacionamento, ela já passa por isso. E aí ele acha, por ser o irmão mais velho, ele pode dar ordens nela. De certa forma, ele tem uma autoridade sobre a vida dela, porque ele é o irmão mais velho, né? Então ele tem que cuidar dela. Então não é fácil ela obedecer ele quando ele está falando alguma coisa. Né? Às vezes ele fala, Maiane, nós vamos fazer isso. E não é fácil. Às vezes o nosso marido fala, Deus tocou no meu coração para a gente mudar lá para São Paulo. É fácil a gente obedecer? Não é. E esse é o papel da mulher. A obediência, tem alguém que pode ensinar a ser obediente, é a mulher. Porque nós devemos ser obedientes a Deus primeiramente e aos nossos maridos. Né? Então, olha só a responsabilidade que nós temos. Mais alguma coisa? A sensibilidade da mulher, né? Às vezes eu também fico brava por ser chorona. Eu fico muito brava. Alguém um dia compartilhou no grupo, né? Eu tô brava comigo mesma, porque eu sei que Deus está no controle, e eu tô chateada, mas eu tô brava. Porque é assim, né? A mulher, ela é intensa em tudo. E se a mulher não entrega tudo para o Senhor todos os dias, a gente fica remoendo aquilo. Lembram quando a pastora Daisy, né? Que ela falou que a mulher, ela tem o poder de gerar, que é o que Maria fez, gerou Jesus. Só que ela falou que a mulher, às vezes, ela gera deformidades, né? Então, muitas vezes a gente fica gerando essas deformidades, né? A gente recebeu uma palavra que não foi legal, fica gerando aquilo. Às vezes o diabo soprou algo no nosso coração e a gente fica gerando aquilo. Fica remoendo aquilo, sabe? E enquanto a gente não expulsa aquilo da nossa vida, faz um mal pra gente, né? Faz muito mal pra gente. Mais alguma coisa? Amém. Isso é ser mulher, né? Nós mulheres, a gente tem diversas qualidades, temos também muitos defeitos. Nós somos intensas em tudo, mas a palavra diz que é para os homens nos tratar como a parte mais frágil. Nós somos frágeis, mulheres. Ainda que a gente se faça de durona, a gente é frágil. Por quê? Porque a gente sente mais. Muitas vezes a gente não quer, né, sentir mais, mas a gente sente. E por que a gente sente? Porque mulher, ela tem o poder de estar ali orando pelo seu filho, né? Pelo seu marido, pela sua família. A mulher, ela tem esse poder de orar, né? Como eu falei do poder da mulher, de orar, de interceder, de declarar. A mulher, quando ela vai orar com autoridade, né? Ela já chega, já começa a expulsar os demônios da casa dela, começa já a declarar palavras de bênção, já começa a resolver toda a situação. Tu pode ver, quando tem confusão em casa, se a mulher estiver no Senhor, firmada, recebendo do Senhor, ela para aquela bagunça na hora. Pode ver, os irmãos estão brigando, né? A mãe vai lá e cuida. Aí o pai está muito bravo com o filho, a mulher tem o poder de acalmar o marido. E enfim, a mulher é assim, né? No serviço, né? A gente tem a delicadeza, a suavidade sai em nós. Ainda que pareça, como eu falei, que nós não somos delicadas, nós somos sim. E é pelo Senhor. O Senhor nos formou assim.
Não significa que a gente é uma manteiga derretida que chora por tudo, fica chateado por tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas nós somos ao mesmo tempo sensíveis, como nós somos poderosas no Senhor, para transformar qualquer ambiente, né? Qualquer lugar. Então, queridas, essa é a mulher que Deus deseja que nós sejamos. Uma mulher que está de coração aberto para receber a palavra do Senhor. Né? Então, que a gente aprenda a ser essa mulher. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé para acordar, né? Que, meu Deus, eu sei que todas são cansadas, a gente trabalha bastante. Tem umas que trabalhou, teve que chegar em casa fazer comida, né? Outras cuidou do filho, deu banho. Glória a Deus por isso. Mulheres, que a gente aprenda, né? Eu sempre falo, a gente não pode se acostumar a vir aqui e receber da palavra do Senhor. Não foi a Priscila, eu estou falando da palavra do Senhor. E a gente não pode ser a mesma todas as vezes que a gente está aqui, ouvindo da palavra do Senhor. Ou aqui, ou numa mesa, né? Tomando um café, ou a gente está no serviço. Enquanto a gente falar de Jesus, Ele precisa mover algo em nós. Se o Senhor não tiver movendo algo em nós, a gente não é como Maria ainda. A gente não chegou nesse nível ainda. Porque a palavra dEle tem que mover em nós. Né? A palavra dEle tem que transformar a nossa vida. Então, que hoje a gente aprenda a entender, a buscar e falar, Senhor, eu ainda preciso que o Senhor venha e toque isso, que o Senhor transforme isso. Eu reconheço que eu preciso mais de Ti. Eu reconheço que eu preciso ser transformada nisso. Todas nós estamos nessa busca por mais do Senhor. Né? E nós, como a pastora Deise falou, temos o poder de transformar a nossa casa. Sendo as meninas que são pequenas, sendo casadas, né? Adolescentes, nós temos o poder de abençoar a nossa casa, de declarar a palavra sobre a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por todas as vezes que nós falamos em Ti, por todas as vezes que o Senhor ministra os nossos corações. Pai querido, essas mulheres, Pai querido, que viveram para o Senhor, que viveram com o Senhor, tiveram as suas falhas, tiveram os seus erros, mas, Senhor, o Senhor tinha uma promessa na vida delas, assim como o Senhor tem na vida de cada uma aqui, Pai querido. Nós estamos com o coração aberto para viver a Tua palavra, viver as Tuas promessas. Nós aceitamos essa promessa, nós desejamos essas promessas, Pai. Nos ensina a viver, Senhor, nesse mundo, Pai querido, que jaz no maligno. Senhor, a verdade é que está muito difícil viver nesse mundo, Senhor, com tantas coisas acontecendo à nossa volta. Parece que às vezes, Senhor, nós estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha, no meio de pessoas que pensam totalmente o contrário de nós. Senhor, mas nós temos voz profética, nós temos palavras de edificação, nós temos o Senhor habitando dentro de cada uma de nós. Que todas as palavras que saírem de nós sejam para abençoar, Senhor, sejam para mudar ambiente, transformar, Senhor, atmosferas, Pai querido. Senhor, nos usa, nós queremos ser usadas por Ti, Pai querido, assim como Maria foi. Nós queremos ser usadas por Ti, Pai. Maria, Senhor, todas as vezes que o Senhor vivenciava as coisas, a Sua palavra diz que ela ficava Te observando. Ela observava aquelas situações e ficava calada. Ela observava e guardava aquilo no coração dela. E ela ia gerando vida, e ela ia acreditando nas Suas promessas. E ela ia esperando as Tuas promessas. Ela sabia quem o Senhor era. Ela sabia que existia uma palavra sobre a sua vida, Pai. E ela confiava nessa promessa. Pai querido, nos ensina a ser essa mulher, Pai. Nós precisamos, Pai querido. Nós precisamos mais de Ti. Senhor, muito obrigado pelo Seu cuidado, pelo Seu amor. Senhor, eu repreendo todo espírito, Pai querido, de empoderamento que está sobre nós. Dessa individualidade de achar que nós somos suficientes. Senhor, nós não somos suficientes sozinhas, Pai. Nós precisamos de Ti. E não só de Ti. A Tua palavra ela é tão maravilhosa que o Senhor sempre diz uns aos outros. Nós precisamos umas das outras, uns dos outros, para ser abençoados, para ser guardados. Nós precisamos, Senhor, de pessoas para orar conosco, para nos alegrar, Senhor, num dia que não está fácil. Nós precisamos de pessoas para arrancar um sorriso nosso quando há só tristeza. Nós precisamos de pessoas, Senhor, que nos abracem no momento que nós desejamos chorar. Nós precisamos, Senhor, uns dos outros, Pai. Nos ensina a ser essas mulheres que curam, essas mulheres que têm o poder da Tua palavra, o poder, Pai querido, que está em Ti e está em nós também, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos dê ousadia para viver
e coragem, Senhor, aquilo que o Senhor deseja de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Um aplauso de Jesus.